meio acertado a nossa participação na programação hoje de manhã. Queremos agradecer aos irmãos e amigos que estão nos visitando nessa manhã e, em nome da nossa igreja, nós agradecemos e esperamos que vocês retornem, porque para nós é um motivo de muita alegria tê-los aqui conosco. Estamos sentindo falta de alguns irmãos aqui na igreja. E não pense que os irmãos que alguns faltaram porque o pastor não veio. Não aconteceu isso não. Alguns faltaram aqui porque estão lá na congregação. Estão trabalhando lá. Já era de se esperar que isso fosse acontecer assim, pelo menos no primeiro momento, né? No domingo de manhã, então, alguns escapam um pouco e a gente percebe que hoje, principalmente, estão trabalhando lá e por isso não estão aqui conosco. Vamos orar. Antes eu gostaria de dar um aviso aos irmãos membros da igreja. E eu estou dizendo aos irmãos no sentido genérico, irmão e irmã, membro desta igreja. A irmã Vânia, no final da programação, vai ficar lá na porta, entregando para quem quiser, qualquer membro da igreja que quiser, pode levar esta folha para casa e trazê-la até a noite do domingo, dia 17. Tem inclusive uma observação aqui em vermelho, que a comissão de indicação da igreja não irá ou não aceitará nenhuma cédula dessa posterior ao dia 17 à noite. Por quê? No dia 19 a comissão de indicação vai se reunir para começar a trabalhar na elaboração, conforme as indicações, na elaboração da chapa para o próximo ano, tanto da diretoria como de todos os departamentos da igreja. Muito bem. Então, nós precisamos ter tempo para fazer isso. Para que a comissão tenha esse tempo, o prazo é dia 17. Portanto, nós temos 2 domingos para trabalharmos estas informações aqui. Então, os irmãos, por favor, uma única observação, melhor dizendo, 2 observações. Então, uma é esta da entrega, do prazo de entrega, e outro é que, no cargo de conselho fiscal, você deve indicar até 5 nomes. Então, tem aqui o campo certinho para você colocar os 5 nomes. E no quadro de autoindicação, nós colocamos separado este ano aquilo que é indicação para autoindicação para liderança e autoindicação para participação, para colaborador, para cooperador no ministério. Então, se você quer ser, se você quer ser um líder do departamento social, coloque como líder. Se você quiser ser apenas um participante do departamento social, coloque então à direita, na caixa da direita. Tá bem? Então, os irmãos, não se esqueçam de levar para a sua casa, trazendo de volta hoje à noite, no próximo domingo, ou então no outro domingo, dia 17 de novembro, para que possamos ter tempo hábil de trabalhar e apresentar a igreja um trabalho sem correrias, ou o resultado de um trabalho sem correrias. Vamos orar a Deus todos. Nós te agradecemos, Pai amado, pelo privilégio que temos de estar na tua casa de oração, pelo privilégio que temos de estar cultuando o teu nome, e queremos colocar a Deus diante de ti a nossa vida para que o Senhor nos perdoe pelas nossas faltas, que o Senhor nos oriente segundo a tua vontade, para que tudo que façamos seja para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe a toda a tua igreja, guarde os teus servos que estão a trabalho, guarde os teus servos que estão acamados, levante-nos, ó Deus, sustentando-nos com o poder da tua misericórdia. E guarda-nos, ó Deus, de nossas tuas mãos, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Para aqueles que esperam uma grande mensagem nessa manhã, a grande mensagem será de acordo com a sua grande necessidade. Por quê? Porque apesar de ser irmão do pastor, eu não tenho hora de para aqueles irmãos que esperam
esclarece. E eu quero ler com os irmãos 3 versos de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler 2 Reis, capítulo 4, versículos 8, 9 e 10 apenas, apesar que nós vamos falar até o versículo 37, mas aí a gente vai saltando, comentando assim necessário. Vamos ler então, irmãos. Trata-se do profeta Eliseu. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 10. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para mim. Só esse texto que eu quero ver com os irmãos. E a certeza de que o Senhor nos dará a palavra correta no momento correto. Muito bem, meus irmãos. O que acontecia aqui neste momento? Primeiro, o povo de Israel havia se dividido. O reino de Israel havia se dividido e havia o reino do norte chamado Israel e o reino do sul chamado Judá. Esta cena ocorre no reinado do norte, no reinado de Israel. Sunamita era a mulher da cidade, melhor dizendo, Sunem era a cidade onde esta mulher estava. Era uma cidade ali onde deveria ser mais ou menos a tribo de Issacar, que hoje, infelizmente, não existe mais. Esse povo foi todo desterrado, enfim, não existe mais este Israel, os outros descendentes de Jacó. Muito bem, esta mulher deu guarida a este profeta de Deus. Uma única vez deu guarida. A próxima vez o profeta por ali passou lá também. Não sei quantas vezes, a Bíblia me fala se foram 3, 4, 5, meia dúzia, 10 vezes, uma vez por mês, uma vez a cada semana. Mas o que é interessante nesse texto, ou o que chama a atenção nesse texto, é que a mulher chamou o seu marido e falou: olha, vamos fazer aqui um quarto, uma aposenta para este profeta de Deus. A gente vê que ele é um homem de Deus. Todas as vezes que ele passar por aqui, a gente dá pela vida dele. Ele fica aqui no Privadeirão, ele vem aqui, senta à mesa e come conosco, senta à mesa, senta ao chão, depende da cultura. Ele vem, come aqui conosco, depois ele se recolhe, ele descansa, ele estuda, enfim, ele fica à vontade no cantinho dele. No cantinho reservado para esse profeta. E muito bem, e foi isso que aconteceu. Irmãos, apesar de muita gente, eu já tenho ouvido vários comentários nesse sentido, de várias pessoas falarem, na verdade não falam mal. O que essas pessoas tentam é descaracterizar a Bíblia como verdadeira. Então, assim, isso foi transcrito, séculos de gente que escreveu
vontade de Deus, e coloca Davi lá no patamar, como se ele fosse o Senhor de todos os senhores, o melhor homem do mundo. Não. Fala assim, olha, Davi é o homem conforme a vontade de Deus, conforme o coração de Deus, não a vontade de Deus. Mas ela conta a história de Davi, ela fala assim, Davi adulterou, Davi matou, Davi guerreou, Davi errou. E todas as vezes que Davi fez isso, ele se arrependeu. Ele se arrependeu de coração, né? Se arrependeu de palavra, de boca. Se arrependeu de coração. Daí ele ser um homem conforme o coração de Deus. Então, essa é a característica que eu acho interessante. Muito bem. Aqui nós estamos vendo uma cena super interessante onde a mulher cria, pede para que se construa o aposento para o profeta, o homem de Deus, que passava por aquela região periodicamente, e aí ele ia o seu descanso. Até aí bonito, eu acho, né? Muito bonito. Se não bastasse o servo de Deus aqui, o profeta, estar confortável, num lugar tranquilo, acredito eu que aqui não houve da parte dele nada de interesse em querer se promover. Ele não precisava, não estava fazendo nada, já tinha ganho tudo aquilo. Um belo dia, ele estava ali no seu quarto, e aí ele chamou um daqueles moços, daqueles discípulos de profetas que seguiam os profetas e viviam junto com os profetas. Chamou um que estava mais próximo, chamado Geazi ou Geazi, e perguntou a ele. Eu vou ler o texto de Deus. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a Geazi ou Geazi: chama a sua mãe. Aí o Geazi foi lá e chamou a sua mãe. E a sua mãe chegou no versículo 12 do texto que nós estamos lendo e se colocou diante do profeta. Só que antes de ele ter chamado esta mulher, ele já havia perguntado para o Geazi ou Geazi: eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Ele havia, melhor dizendo, ele está dizendo para a mulher, ele havia perguntado para o Geazi o que poderia ser feito para aquela mulher. Quando ele pergunta para a mulher o que poderia ser feito para ela fala: não tem nada. O profeta pergunta para a mulher: olha, há alguma coisa que a gente possa fazer por ti? Por exemplo, falar com o rei a teu favor, ou o comandante do exército. Tem alguém aí que está importunando na sua fazenda, te dê algum trabalho? Você quer que a gente tome alguma providência? Tá? Aí ela: não, Senhor, eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu estou tão feliz aqui, eu estou tão bem. Não precisa fazer nada, não. Está muito bom a minha vida aqui. Precisa disso. Muito bem. Depois disso, irmão, foi falha minha, é que ele pergunta ao rapaz: escuta, tem alguma coisa que a gente possa fazer? E ele responde, Geazi responde: olha, essa mulher aí não tem filhos. O seu marido já é velho, já tem bastante idade, ele não tem filho. Aí Eliseu pede para que ele chame a mulher de novo. E a mulher volta, se coloca na porta, mas ela não entra, fica na porta. E Eliseu diz o seguinte: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Eu imagino a vontade que essa mulher tinha, o anseio que ela tinha de ter um filho. Eu imagino. Porque olha a resposta que ela dá ao homem de Deus: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não me engane, não queira me agradar.
Eu sei que, por mais que eu queira ter, eu vou ter filhos. Não sei como que era o relacionamento dela, da casa dela, mas a impressão que dá é que ela está consciente que ela não vai poder ter filhos. Se não teve até agora, daqui para frente não. Muito bem, só que, meus irmãos, a história vai passando, o tempo vai passando, e um ano depois a mulher concede ao seu filho. E o tempo passa. E todas as vezes em que o profeta passava por aquela região, ele ficava lá. Muito bem. A gente não entende os caminhos de Deus, por que Deus faz certas coisas na vida da gente. Mas o filho dessa mulher morreu. O filho da mulher, o único filho que esta mulher tinha, morreu. Situação triste. Eu imagino a cena porque o menino estava no campo, na vida do campo, lá, estava colhendo, cuidando de gado junto com seu pai. Não sei, a Bíblia não fala quantos anos esse menino tinha, se tinha 11, 12, 13 ou 10, não fala. Mas era um garoto saudável, estava lá junto com seu pai trabalhando e se queixou de dor de cabeça muito forte. Alguns comentaristas, alguns estudiosos dizem, talvez ele tenha tido uma insolação, e teve insolação, um negócio horroroso, nada mesmo, se a gente não cuidar. Além de que a dor de cabeça é monstruosa. Estou falando isso de um irmão meu que um dia passou por uma situação paulista, branca de escritório, ou bronze de escritório, foi para o litoral, ficou demais no sol, quase que morre à tarde. Passou muito mal. Então, talvez alguns estudiosos comentam que talvez tenha isso acontecido a esse menino, enfim. E aí o pai chama um dos seus trabalhadores e fala, leva o menino para a mãe dele, ele não está bem. Levou o menino para a mãe, e a mãe ficou cuidando do menino. O que é que acontece? O menino morreu. Naquele mesmo dia, coisa de horas, o menino morreu. O versículo 20 desse texto, desse capítulo que nós anunciamos no 4, fala justamente isso. Ele tomou o servo, levou o menino para sua mãe, o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Muito bem. O que acontece pela frente? Subiu ela e o deitou na cama do homem de Deus. Ela pegou o filho, entrou no quarto que ela tinha feito para o profeta, depois o menino lá, deitou lá na cama do profeta. Saiu, chamou o marido, deve ter mandado alguém, como servo, para escutar o recado, e disse o seguinte: manda vir dos moços uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Irmãos, olha que essa mulher diz: olha o recado que ela mandou para o seu marido, manda uma jumenta, veículo de transporte, manda caminhando para os dias de hoje com alguém, traga aqui, que eu vou até Eliseu, vou conversar com Eliseu. Então me mande a jumenta para que eu vá e volte. Não é para ir ficar lá, vá e volte. Tudo bem. O homem perguntou, o marido mandou, evidentemente, mas perguntou, escuta, mas por que vais a ir hoje? Que dia da semana é hoje? Não é festas de lua nova, uma festa do povo. Nem é sábado. Qual a resposta que ela deu? Faz mal. Nem o marido sabia que o seu filho havia morrido. Só ela, a mãe, sabia. O marido não sabia. Mesmo assim, ele aceitou, vá lá, leve, vá, enfim. E a mulher foi. Quando a mulher vai em busca do profeta, assim, antes de ir, ela ordenou ao seu servo para preparar a jumenta, ao guardar a jumenta, e aí ela deu uma seguinte ordem: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser, quando eu te mandar parar, você para. Se contrário, você vai daqui a
sem parar. Não se detenha por nada. Aí estava o objetivo. A ordem foi dada. É esse o objetivo. Vamos atrás. E aí saíram. O profeta Eliseu olhou de longe e viu que essa mulher vinha a seu caminho. Aí ele vira para Geazi e fala: olha, a sunamita tem vindo, vai lá ver o que é que há. E aí, irmãos, para nós seres humanos normais, é um negócio meio assustador que acontece. Porque o Geazi sai correndo para encontrar uma mulher, e aí ele pergunta a ela: vai tudo bem contigo, com seu marido, com o menino? E a resposta que essa mulher dá é assustadora, pelo menos para a minha maneira de pensar. Vai tudo bem. Ela falou: olha, sabe, é mais ou menos, vamos indo. Não. Ela disse: vai tudo bem. Uma firmeza, uma fé assustadora, extraordinária. Muito bem. Qual que era o objetivo dela? Ela chegar até o profeta. Quando ela chegou até o profeta, ela se prostrou como era diário, diante do profeta, abraçou-lhe os pés, e aí, quando o povo fazia isso, geralmente esses se cercavam do profeta, esses tipo Geazi, que eram os aprendizes de profeta, os discípulos do profeta, tiravam as pessoas porque começava a criar aquele endeusamento da pessoa, né? Então, quando ele se agachou para tirar a mulher, o próprio profeta disse: deixa, a sua alma está muito marcada, deixa ela assim. E o Senhor me encobriu, eu não sei o que está acontecendo com essa mulher. Aí ele pergunta, na realidade ele não pergunta absolutamente nada, a mulher ele fala, desabafa: eu pedi alguma coisa ao Senhor, eu pedi algum filho ao Senhor, não disse eu, não me enganes. Em outras palavras, aqui ela, puxa vida, não pedi nada, não queria nada. Aí você disse que eu teria um filho. Deus me dá um filho, o filho cresce e morre. Sabe, que situação mais angustiante.